Eu julgo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é grande, o que é pequeno, e por isso, no momento que eu faço isso, eu estou fadado ao sofrimento. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre crenças e sobre a questão das pessoas se identificarem. Por exemplo, quando eu digo algo que vai contra as suas crenças, então eu estou falando sobre uma forma de acreditar em religião ou de ler a Bíblia, por exemplo. Algumas pessoas ficam com raiva, como se eu estivesse indo contra a elas. Por quê? Porque elas se identificam com a própria crença. Mas eu não estou indo contra elas, estou indo contra a ideia que elas têm sobre aquilo. E pelas pessoas se identificarem com as suas crenças, com os seus pensamentos, com as suas emoções, elas acham que a gente, ou qualquer pessoa que vá contra ela, aquilo está sendo contra ela mesma. E por isso gera raiva, gera insatisfação, gera revolta nas pessoas, porque está indo contra os valores dela. Só que os valores, as crenças, tudo é em cima do que você acredita, em cima dos seus paradigmas. E os seus paradigmas nem foram você que escolheu, nem foi você quem decidiu o que você queria em cima da sua essência. Você decidiu o que você queria em cima do que você viu, ouviu e sentiu durante toda a tua infância. Então nem o seu time de futebol, nem a sua religião foi você que escolheu, não. Exatamente. Tem que questionar tudo. Quando você começa a questionar, você começa a pensar verdadeiramente. Quando você apenas reflete, você não pensa, você está refletindo como um espelho. O espelho reflete, ó. Olha lá. O espelho reflete uma imagem pronta, ele não cria. E você é criador. Mas para você criar, você tem que estar conectado ao seu eu superior, à sua centelha divina. A parábola do filho pródigo, Adão e Eva, o ramo cortado da videira, tudo isso tem o mesmo significado. Essa desconexão do seu eu verdadeiro para se identificar com o ego, comer do fruto proibido. Eu me torno o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o julgamento. Eu julgo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é grande, o que é pequeno, e por isso, no momento que eu faço isso, eu estou fadado ao sofrimento. Silvaneide, e Provérbios 10, versículo 1, qual o sentido? Eu não gosto muito de ficar explicando esses provérbios todos na internet, porque as pessoas não entendem. Então eu explico muito isso dentro dos meus treinamentos, tá? Primeiro, Provérbios de Salomão, é esse que você está falando? Onde o filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe? É isso? Então, quando a Bíblia fala de pai, mãe, mulher, homem, masculino e feminino, não está falando de pessoas ou do seu pai especificamente, mas sim, no caso, o pai, que é a consciência, e a mãe, subconsciente. A consciência, o consciente, é criador, criativo. O subconsciente apenas reflete, assim como é dentro, é fora. Né? Assim como é na vida também, é na barriguinha da mamãe, na barriguinha do feminino, que sai, que cria, que é criado aquilo. Quando você, um filho sábio, que é aquele que pensa, que entende toda a estrutura de masculino, feminino, consciente e subconsciente, ele alegra o pai. E o subconsciente, ele não pensa. Por isso ele é submisso, lembra que fala que a mulher é submissa ao marido? Ele é submisso ao consciente, ele não pensa, ele não cria, ele apenas reflete, ele apenas obedece, ele apenas, eu acho que a melhor palavra, refletir, tipo um retroprojetor, ele reflete no seu mundo visível aquilo que está nele. Ele não questiona o que está ali, ele simplesmente obedece. E por isso que um filho sábio, que é aquele que pensa, aquele que está na essência, aquele que cria, sabe criar, ele alegra o pai. Mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe, ou seja, a tristeza do subconsciente. Vai estar ali o tempo todo naquela ideia sobre si mesmo, entendeu? Porque se você for analisar, nem faz sentido, né? Tipo, a tristeza do pai e a mãe, a tristeza da mãe. E por que não é a tristeza do pai? É porque são parábolas. Como diz em Mateus 13:13, por isso lhe falo por parábolas, para aqueles que ouvirem não ouçam e aqueles que veem não compreendam. Porque a ideia, por isso a própria Bíblia é um livro oculto, um conhecimento oculto, né? Porque a ideia não é dar pérolas aos porcos, mas sim entregar um grande conhecimento profundo a quem foi iniciado. E o que é ser iniciado? É você transformar água em vinho.
Como Jesus transforma água em vinho, ele não transforma água em vinho, por favor. Ele explica de um jeito, como eu acabei de fazer, e transforma, porque existe pedra, água e vinho, interpretações. 99% das pessoas estão na pedra. Não, é literal, é isso aqui. Tá falando que é isso, eu tenho que seguir. E aí mata os outros em nome de Jesus, faz merda o tempo todo porque é pedra. Aí existe água e existe o vinho. O vinho é transformar água em vinho, transforma, como é que é? É o processo alquímico, né? Transformar chumbo em ouro. Nenhuma dessas coisas é literal. É para que você, esse ouro, que é esse que brilha, essa luz, é se conectar com o seu eu verdadeiro. Entendeu? Isso, Carlinha. É uma interpretação, é um ponto de vista sobre a Bíblia. Algumas pessoas têm um ponto de vista pedra, que é fixo, literal, é aquilo e acabou. Então quando fala do filho pródigo, eu fico puto com aquilo. Quando fala de pai, quando fala que a mulher tem que ser submissa, aí, tipo, não, eu sigo a Bíblia porque é a palavra de Deus, etc. Aí quando eu sigo a Bíblia, eu sigo ela quase toda. Porque quando chega em ser submisso ao marido, não quer. Porque não, eu concordo, mas essa parte aí não me desce. Ah, peraí, então você segue ou não segue? Entende? Então, ou você interpreta esse negócio direito, ou você não interpreta. A Bíblia é um livro magnífico, ocultista, que tem um significado oculto. É isso, é porque está oculto. Então, ó, eu tenho aqui uma coisa na minha mão, mas você não pode ver. Por quê? Porque ele está oculto, ele está... tem um véu, está tampado. Quando eu viro e transformo água em vinho, eu mostro exatamente o que é para você. Isso expande sua consciência, fazendo com que você se conecte à sua essência, entendendo quem verdadeiramente é você. Quando você se conecta, você consegue ver a vida através de um outro ponto de vista e todo o resto lhe será acrescentado, porque você buscou o reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de você. E o reino dos céus é consciência espiritual universal. Céu, consciência espiritual universal. Adriano, geralmente quando não tem uma resposta, tipo, não sei, isso aí são os mistérios de Deus. E é muito fácil falar isso, né? Exatamente, Amanda. Por isso ele fala por parábolas. Que vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Mateus 13:13. Exatamente. Esse livro Segredos da Vida é uma coisa, viu? Foram muitos anos interpretando muita coisa. Você sabe que eu tirei quase 200 páginas desse livro? Ele tinha 530 e poucas. E eu tirei essas interpretações da Bíblia porque as pessoas não estão prontas para entender isso. Não todas, né? Vocês que estão aqui é diferente, então é todo um processo. Eu quero criar um livro só disso, revelando as Escrituras, da água ao vinho. É o nome do livro. Ou de um treinamento, o que vocês preferem? Um treinamento, um curso sobre isso, onde eu explique verbalmente, ou um livro, onde você lê e acabou? Eu lembro de a frase que eu usava, que eu falava que eu saí, quando eu entendi essas coisas, eu não saí da água pro vinho, eu saí da merda pro ouro, porque a minha vida estava tão ruim, mas tão detonada em todas as áreas, que eu estava totalmente perdido e não tinha ideia de nada, mas achava que sabia tudo, sabe? Como a maioria das pessoas. Acha que sabe tudo e que tem certeza sobre aquelas coisas e o resultado só ruim. E aí é o que eu estava falando em relação à crença, à interpretação, etc. Essa interpretação está te trazendo coisas boas ou está te trazendo medo de Deus? Essa interpretação está te trazendo resultados? Está te trazendo um bom relacionamento, riqueza, saúde, conexão com Deus ou medo de Deus? Medo de ir para o inferno, medo de agir, medo de fazer? Porque se você tem medo, você está contra Deus. O medo é literalmente o anticristo. Por quê? O Cristo é um estado crístico, que é um estado iluminado. Jesus era Cristo, porque ele era iluminado. Mas você também pode ser Cristo. Eu também, todo mundo pode ser Cristo. Desde que se ilumine, ou seja, a consciência expanda ao nível crístico. Só que quando você tem medo, você está no oposto de amor, expansão, consciência, identidade, você essência. Medo, contração, polo oposto. Aí a contração é o medo, o ego. Você só tem isso aqui quando você está no ego, quando você se identifica. Imagina o seguinte, vamos supor que você descubra que você é um ser espiritual
Ou seja, você não morre, não acontece nada com você porque você é energia. Imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo, que até criou o mundo, né? A partir dele, tudo no mundo é feito de Deus. Você pode chamar de Deus, de Criador, do universo, o que você quiser. Vamos supor que você seja isso. Você teria medo se você soubesse verdadeiramente quem é você? Que você é um ser poderoso, criativo, criador, criadora, e você cria até um ser humano a partir de você, a tua imagem e semelhança. Já pensou se isso fosse verdade? Você teria medo de alguma coisa? Comenta aí, por favor. Vocês teriam medo de arriscar, de fazer? Você estaria no medo? Estaria na contração? Por que teria medo se você não morre, se você é eterno, se você é energia, se você é um ser criativo, se você é poderoso, poderosa? E é aí que está o problema. Vocês são isso. Só que vocês não entendem porque se identificaram com o ego, se identificaram com a ideia que foram colocadas na mente de vocês. E o que eu quero fazer com vocês é tirar você daí e te levar para um estado crístico, que é um estado de evolução, de iluminação, que é um estado verdadeiro, que é um estado de essência. Você se conectar. Não é conectar no sentido de a coisa está aqui, eu me conecto a ela, mas eu ser um com o Pai. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Quando eu me conecto, eu saio do ego, saio do corpo, saio da ideia que eu tenho de mim e me conecto com a minha essência. Uau! Todo o resto lhe é acrescentado. E é isso que eu estou fazendo dentro do Indomáveis. É para isso que está sendo criado o Indomáveis, que foi criado para que você domine essa ideia, esse falso eu que te detona, que é o diabo, que vem de diabolos, não existe esse cara diabólico, mas que vem de diabolos, que faz com que separe. Diabolo significa é que separa, tá? Simbólico, ele une. Diabólico, ele separa. Se a gente entender a etimologia das palavras, essa baboseira que a igreja prega, a igreja que prega o medo, né? Que tem muita igreja boa, mas a igreja que prega o medo, essa baboseira não faz nem sentido, você não consegue nem ir mais. Porque não tem sentido nenhum olhar para as escrituras maravilhosas, que são livros, não tem nada de mágico, não tem nada de poderoso, são pessoas iluminadas que escreveram através de parábolas. E quando você entende essas escrituras, você entende os segredos da vida. Entende? E ali começa a fluir. Por isso que eu escrevi o livro Segredos da Vida, em cima desse entendimento que transformou minha vida e de mais de 11 mil pessoas em 33 países. É verdade, Gamanal, que só existem 4 evangelhos da Bíblia que são verdadeiros? Eu não sei te dizer não, Fernanda. Existem muitos livros maravilhosos e a própria Bíblia está faltando um monte de pedaço, gente. Um monte de pedaço. Tem um monte de evangelho que foi achado há pouco tempo, anos atrás, né? Mas nos anos 80, etc., foram achados vários evangelhos que é perceptível que eles fazem a junção. Imagina que um monte de sábio... Olha só, não me comparando a esses grandes sábios, mas o que eu fiz aqui? Tanto no Indomáveis quanto aqui. Eu peguei toda a estrutura de como a vida funciona e coloquei num livro para poder ajudar as outras pessoas a entenderem também. O que esses grandes sábios fizeram? Eles foram entendendo a vida, só que eles não tinham a base, né? Como eu tenho a base deles, que já vieram antes, Jesus, Buda, Enoque, Hermes Trismegisto, tudo já veio antes explicando como é a vida. Então eles colocaram dentro de livros. Mas não podia ser em qualquer livro, de qualquer jeito, porque existiam pessoas no comando que querem dominar o povo. Naquela época era assim. Então se dá louca, tipo um Jesus, fala, eu sou muito doido, eu vou contar para todo mundo como é que a vida funciona. Tá bom, se você fizer isso a gente vai te matar. Mas eu vou fazer isso assim mesmo porque o mundo precisa ser livre disso. Mataram. Entendeu? Por isso lhe falo por parábolas, para aqueles que vêm não ouçam, para aqueles que ouvirem não ouçam, e aqueles que veem não compreendam o que é que está escrito ali, entendeu? Então existe toda uma explicação que hoje eu posso escrever literalmente. Não preciso escrever em parábolas dificultando, porque as pessoas não estavam prontas também. E se você for, por exemplo, se eu começar a explicar sobre isso dentro de uma igreja evangélica, eu vou ser bombardeado.
porque não é o local. Eles não estão prontos para digerir. Deleite as crianças e carne aos adultos. Não está falando de criança nem de adulto, está falando sobre questão de digerir, de entender, compreender. Significa a mesma coisa que não dê pérolas aos porcos. É a mesma coisa. Então, não pode dar esse tipo de informação para quem não está pronto. Então, vocês que me seguem aqui, vocês já estão prontos, senão nem estariam aqui. Eu estaria com ódio de mim aqui falando sobre esse tipo de coisa. Você sabe que existe uma verdade por trás. E quando você conhece a verdade te liberta. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Da ignorância. Te libertará desse casulo, dessa coisa presa, dessa ideia de que você é isso. E aí para das pessoas te dominarem. Por que é tão difícil lidar com pessoas que não despertaram ainda? Não tem a ver com lidar com pessoas que não despertaram apenas. Tem a ver com lidar com pessoas que pensam diferente de você. E a pessoa que não despertou, por exemplo, se você estiver desperta, você não vai se importar com isso. Não vai achar difícil. Pessoas são pessoas. Fala na linguagem delas. Não fica querendo doutrinar essas pessoas. Quando você fala que é difícil lidar com as pessoas que não estão despertas ainda, você está julgando que elas estão menores do que você. E isso é só arrogância. Quando você entende que cada um tem o seu tempo, que algumas pessoas não entenderam ainda o processo, você só respeita e não discute com ela, não dá pérolas aos porcos. Você simplesmente não bate de frente. Você não fica querendo ensinar, entendeu? Indomável.